Bem-vindos ao De Debate. Hoje vamos explorar o confronto de perspectivas e tentar iluminar a complexidade de textos que moldam o pensamento ocidental há séculos. E para começar, queria que imaginassem por um momento que estão diante de um antigo aqueduto romano. Um clássico da engenharia, diga-se de passagem. Exatamente. E se olharmos com muita atenção para aquela estrutura, o nosso olhar vai inevitavelmente focar-se numa de duas coisas. Ou ficamos maravilhados com a precisão de um bloco de pedra individual, a forma única como ele foi, meticulosamente talhado para suportar toneladas de peso bruto, ou então damos um passo atrás. Pois, damos um passo atrás e focamo-nos na engenharia invisível do todo. Vemos aquele arco contínuo que parece desafiar a gravidade, não? Nem mais. E aí percebemos que a verdadeira magia não está na pedra em si, mas sim na tensão brutal, na força lateral que mantém todos os blocos unidos. Sem o conjunto, a pedra isolada cai no chão. Mas, por outro lado, sem pedras fortes, o arco simplesmente desmorona-se. É uma dualidade fascinante, a tensão constante entre a parte individual e o todo coletivo. E a verdade é que a física desse aqueduto aplica-se quase perfeitamente às nossas estruturas humanas. É exatamente sobre essa tensão que vamos falar hoje. Vamos mergulhar numa análise bastante profunda dos comentários bíblicos de Marie-Noël Tabout, referentes às leituras do 5º domingo de Páscoa do ano A. Estes comentários estão publicados no blog de Thierry Jallas e são um material riquíssimo. Sim, focam-se imenso nas dinâmicas da primeira comunidade cristã e nos ensinamentos de Cristo e dos apóstolos. Certo. E a nossa divergência central hoje, o nosso debate, prende-se precisamente com qual é a verdadeira força motriz nestes textos fundacionais. Eu defendo, e estou bastante convicta disto, que o princípio central que atravessa toda esta exegese é a primazia da liberdade individual. É a escolha, o livre-arbítrio na resposta ao chamamento divino. E a minha posição, que se baseia rigorosamente nos mesmos textos, é que essa tua leitura foca-se demasiado na pedra e ignora completamente o arco. Eu argumento que o material subordina de forma muito clara e intencional a individualidade. Subordina-o à construção de uma solidariedade coletiva e de uma ordem institucional que seja resiliente. O triunfo ali não é do indivíduo autónomo. Bem, para enquadrarmos esta discussão de forma justa, penso que vale a pena olharmos primeiro para a filosofia de base que o próprio blog assume. O Thierry Jallas cruza a doutrina social católica com uma filosofia mais liberal. É um ponto de partida focado na agência humana. A autora dos comentários, a tal Tabout, nota mesmo que, se não encontrarmos nestes textos uma palavra seja essencialmente libertadora, então não os compreendemos de todo. Pois, mas o que é que significa libertadora neste contexto exato? Porque a palavra liberdade tem muito que se lhe diga. Significa a rejeição absoluta da predestinação. Quer dizer, é a ideia forte de que a liberdade humana para aceitar ou rejeitar a mensagem é o verdadeiro motor da história. A palavra atua para libertar o indivíduo de idolatria, de sistemas de escravidão, quer moral, quer física. É uma narrativa de emancipação do sujeito. Repara numa coisa, é uma leitura super atraente, especialmente para nós que vivemos no século XXI, rodeados de discursos sobre empoderamento pessoal. Mas uma leitura realmente atenta deste material revela uma realidade um bocadinho diferente. A emancipação de que ela fala não acontece num vácuo solitário. Não é um vácuo, mas parte do sujeito. Parte do sujeito, mas aponta logo para uma submissão a uma ordem superior. O próprio conceito da salvação nestes comentários não existe fora de uma estrutura de solidariedade inquebrável. O propósito é formar um povo, não uma coleção de heróis individuais. Pronto, acho que essa é a linha de fratura ideal para começarmos a desembrulhar os exemplos práticos. Vamos olhar para o capítulo 6 dos Atos dos Apóstolos, que é dissecado ao pormenor nestes comentários. Temos aqui a primeira grande crise de crescimento da comunidade cristã em Jerusalém. Exato. E é um cenário brilhante, até do ponto de vista meramente sociológico. A comunidade é vítima do seu próprio sucesso. O número de discípulos começa a aumentar exponencialmente. E o que é que acontece sempre que um grupo humano cresce depressa demais? A coesão falha. Começam a fraturar-se pelas linhas culturais. Precisamente. A coesão racha. E aqui temos duas fações distintas, não é? Os judeus convertidos de língua grega, os da diáspora, e os de língua hebraica ou aramaica. E quando uma comunidade é pequena, a confiança e o apoio funcionam de forma muito informal. Toda a gente se conhece. Mas à medida que crescem, os sistemas informais falham redondamente.
Falham e, neste caso específico, as viúvas do grupo de língua grega estavam a ser negligenciadas na distribuição diária de comida. É uma falha sistémica grave. E como é que os apóstolos reagem a essa falha? Porque é aí que está o cerne da questão. Eles não vão validar a angústia individual de cada viúva, não vão fazer terapia de grupo, eles convocam a Assembleia e criam uma inovação burocrática. Nomeiam 7 homens para gerir o serviço, ou seja, criam uma instituição para manter o objetivo coletivo intacto, que todos sejam um. A resposta à crise individual foi uma estrutura coletiva. Percebo perfeitamente porque pensas assim, mas deixa-me dar-te uma perspectiva completamente diferente sobre esse mesmo momento. Os apóstolos não criam essa instituição para subjugar os indivíduos ao coletivo. Vamos pensar na analogia de uma startup tecnológica. Uma daquelas que está a crescer a um ritmo alucinante. Certo, gosto dessa imagem. Onde é que queres chegar com a startup? Repara, numa fase inicial, os fundadores da startup fazem absolutamente tudo. Programam o software, limpam o chão do escritório, respondem aos e-mails dos clientes. Mas quando passam de 10 para 1000 clientes, as necessidades individuais começam a cair pelas fissuras da tal informalidade de que falaste. Sim, o cliente que fala outra língua fica sem suporte. Exato. E por isso, a instituição daqueles 7 homens, que curiosamente têm todos nomes gregos, não é um mecanismo frio para engrandecer a glória abstrata do coletivo. É uma ferramenta de precisão. Foi criada especificamente para garantir que o indivíduo, que aquela mulher específica, não seja esmagada pelo peso da maioria hebraica. A inovação institucional existe para salvaguardar a dignidade da pessoa. A estrutura serve a pessoa e não o inverso. Pois acompanho a analogia da startup, é muito perspicaz, mas vamos levá-la até às últimas consequências. Por que é que os fundadores de uma startup criam um departamento de recursos humanos ou de apoio ao cliente? Achas que é apenas por altruísmo individual? É para resolverem o problema das pessoas que estão a sofrer com a falha. Sim, mas é porque, se não o fizerem, a empresa colapsa, perde o rumo, perde clientes e os fundadores esgotam-se. E nota a justificação que os próprios apóstolos dão no texto, isto é factual. Eles dizem, não convém que deixemos a palavra de Deus para servir às mesas. Pronto, eles delegam o trabalho logístico para se focarem no essencial. Claro, mas o essencial é a fundação da própria comunidade. Eles criam os 7 cargos burocráticos para protegerem a sua própria função de liderança estratégica. A oração, a difusão da palavra, a solução estrutural visa manter a máquina coletiva a funcionar de forma harmoniosa. É a sobrevivência do organismo no seu todo que acaba por ditar as regras. E repara como o texto conclui. Diz que a palavra de Deus era fecunda e multiplicava-se. Exatamente. A instituição prosperou porque soube criar burocracia suficiente para absorver o choque cultural. O indivíduo beneficiou, sim, mas como um subproduto da manutenção da ordem coletiva. Beneficiou porque a comunidade teve a flexibilidade de incorporar a voz das minorias. Eles escolheram homens gregos, deram-lhes agência. Mas vamos avançar um bocadinho da sociologia para a teologia pura. Porque acho que o mecanismo desta escolha livre fica muito mais claro noutros textos. Se olharmos para a análise da primeira carta de Pedro, cruzada com o Salmo 33, a centralidade da agência individual ganha um peso inegável. Entramos então na famosa metáfora da construção do edifício. Sim, a metáfora do edifício. E a ênfase principal da autora aqui é que a recusa da palavra é um ato eminentemente livre. Quer dizer, não há qualquer decisão arbitrária ou predestinação da parte de Deus a forçar quem é salvo e quem não é. Deus expõe-se totalmente ao risco da liberdade humana. Expõe-se ao ponto de permitir que o Messias seja rejeitado, certo? Exatamente. O Messias é descrito como uma pedra viva e preciosa que é rejeitada pelos construtores humanos e se torna uma pedra de tropeço. Isto liga-se perfeitamente com a profecia de Simeão. A queda ou o reerguimento de alguém não são determinismos divinos, são reações de pura escolha individual perante Jesus. E onde é que entra o Salmo 33 nessa tua visão de escolha radical? Entra no conceito do homem justo. O texto original usa a palavra Hassidim. E vamos desmistificar isto para quem nos está a ouvir. Não se trata de pessoas com uma perfeição moral intocável. Não são heróis impecáveis que nunca erram. Pois não, de todo.
O texto é claro sobre as falhas humanas. São seres humanos perfeitamente normais, repletos de falhas, mas que tomam a decisão volitiva de colocar a sua esperança em Deus. São os homens da aliança. E repara, uma aliança, por definição, exige duas partes livres que consentem. Se tu retirares esta capacidade de escolha individual absoluta, a ideia de um Deus libertador que o texto propõe colapsa completamente. Passa a ser apenas um ditador que move peças num tabuleiro de xadrez. Eu abordo a questão de uma forma substancialmente diferente. É totalmente verdade que o determinismo é rejeitado nos comentários de Tabud e que o ato de escolha tem de ser livre. Não discuto isso. Contudo, a minha pergunta é: qual é o propósito dessa escolha? Onde é que ela nos leva, no fundo? Para que é que serve esse livre-arbítrio glorificado? Serve para a libertação moral do sujeito, para o libertar das suas próprias idolatrias. Mas olhamos com rigor para os mecanismos da metáfora que o Pedro e o profeta Isaías usam. É a construção civil. O texto diz, e cito de memória: aproximai-vos do Senhor, vós também, como pedras vivas, entrai na construção da morada espiritual. Pensemos fisicamente nisto. Uma pedra isolada num estaleiro de obras, por mais consciente e livre que se considere, é, na sua essência, inútil. Daí a minha referência inicial ao nosso aqueduto romano, não é? Exato. Quem nos está a ouvir hoje, numa sociedade hiper-individualista, pode achar esta ideia de integração num coletivo uma coisa quase sufocante. Nós fomos ensinados, desde pequenos, a valorizar a disrupção, a ruptura, o ser diferente. Mas o que este texto argumenta, teologicamente, é que através do batismo, que é o tal momento de escolha livre de que falas, a pessoa deixa de ser uma entidade autónoma flutuante. Mas não perde a identidade. Adquire uma nova nacionalidade. A nacionalidade do povo de Deus. O texto fala expressamente em formar um sacerdócio real no plural. Portanto, a liberdade de escolha existe, sim, mas a sua única finalidade validada pelos autores bíblicos é a submissão e a integração nesta arquitetura coletiva. Optar por não pertencer ao edifício é literalmente tornar-se a tal pedra inútil escacida no chão do estaleiro. Mas repara como essa integração que descreves tão bem não anula de forma alguma o indivíduo. Na verdade, ela eleva-o a algo maior sem destruir a sua essência. Ao sermos chamados de pedras vivas, a metáfora muda. Passa de um registro de engenharia morta de blocos de granito para um registro biológico, dinâmico. Biológico em que sentido? No sentido em que o templo deixa de ser um edifício de alvenaria em Jerusalém, um sítio estático, frio, onde se faziam rituais mecânicos e repetitivos. Passa a ser uma humanidade viva e ativa. Cada pedra torna-se um elemento portador. Sim, mas mantém as suas propriedades únicas. O culto passa a ser a ação ética no mundo. E agir eticamente requer consciência individual a cada segundo. Não é uma absorção mecânica numa mentalidade de rebanho. Eu diria que a identidade do indivíduo é completamente redefinida pela sua função no todo. Pensa no teu aqueduto. Se retirares uma pedra-chave do meio de um marco, ela perde imediatamente o seu estatuto de elemento portador. Volta a ser um mero calhau sem propósito. O valor não é intrínseco à pedra isolada, percebes? Deriva inteiramente da sua relação geométrica e espiritual com a pedra angular e com as pedras vizinhas. Compreendo. O sinal visível de Deus no mundo passa a ser o nós, a Igreja enquanto instituição e enquanto coletivo, e nunca o eu. Entendo a lógica do coletivo invisível, mas vamos descer à terra firme. Vamos ver como é que esta libertação opera no mundo tangível e humano. Penso que o Evangelho de João, no capítulo 14, que também é analisado pela Tabut, é a chave para perceber que o indivíduo capacitado, empoderado, é o objetivo final. O famoso cenário em que Jesus se despede dos discípulos durante a última ceia? Precisamente. E temos de perceber o contexto psicológico dos discípulos aqui. Eles estão desfeitos, estão ansiosos, frustrados, cheios de medo. Porquê? Porque, como o texto aponta de forma muito astuta, eles tinham uma expectativa política que era altamente coletivista. Sim, eles esperavam um Messias guerreiro, o libertador nacional. Exato. Eles esperavam que Jesus fosse o general bélico que ia liderar o povo de Israel e expulsar o Império Romano à força. Eles queriam uma revolução puramente institucional. E o que é que Jesus faz? Frustra completamente essa expectativa coletivista para oferecer uma libertação muito superior e focada na ação de cada um. Mas como é que ele foca isso no indivíduo? Ele redireciona essa esperança dizendo: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores.
E o que são estas obras? No contexto bíblico, não são truques de magia ou espetáculos para as massas. As obras estão sempre ligadas à ação de Deus para libertar as pessoas de amarras muito concretas. Curas, acolhimento. Tudo isso. Portanto, Jesus está a empoderar cada discípulo para agir ativamente na história, para quebrar as escravidões físicas e morais à sua volta. O foco é capacitar o indivíduo para intervir de forma autónoma no mundo após a sua partida. Jesus sai de cena para que o indivíduo possa atuar. Esse empoderamento acontece, de facto, não te tiro a razão nesse ponto, mas estás a omitir a mecânica teológica profunda que torna essas obras sequer possíveis no texto de João. Jesus diz, nesse mesmo discurso que citaste, ninguém vai ao Pai senão por mim. E a questão é, como é que nós lemos isto à luz dos comentários da Tabete? Para quem nos ouve, pode soar apenas uma regra arbitrária. Uma portagem exclusiva e puramente individual. Eu passo pela porta, os outros não. Assim. Mas o material que estamos a debater propõe uma visão radicalmente diferente. Baseia-se no conceito do Cristo total de Santo Agostinho. E vamos desconstruir isto, porque não é apenas uma metáfora poética bonitinha. Funciona quase como num sistema nervoso central partilhado, ou se quisermos, uma rede neuronal. Uma rede onde estamos todos ligados. Exatamente. A ideia do Cristo total significa que Jesus e a humanidade formam um único organismo indissociável. A libertação física e moral de que falaste há pouco não é o projeto solto de uns quantos heróis individuais que andam pelo mundo a fazer boas obras por conta própria. É uma ação orgânica. Paulo fala da criação inteira a gemer nas dores de parto do corpo coletivo. Certo, mas como é que isso invalida a agência de cada um de nós ao fazer a tal obra? Porque a solidariedade estrutural é tão absoluta que implica uma reciprocidade impressionante. Repara, se ninguém vai ao Pai senão por Jesus, o corolário lógico que a autora sublinha é que Jesus não vai para o Pai sem nós, sem a humanidade no seu todo. A promessa que ele faz, lá onde eu estou, estareis vós também, é inerentemente uma garantia coletiva. Esse teu empoderamento individual só opera porque a pessoa está de forma invisível ligada à cabeça do corpo. A agência individual heroica é, no fundo, uma ilusão de ótica. A verdadeira realidade que opera nos bastidores é a matriz da solidariedade humana. Pois, não aceito que a agência seja uma ilusão de ótica de todo. Se a humanidade fosse apenas um organismo passivo arrastado para a salvação, não haveria qualquer necessidade de chamamentos à razão. E é precisamente isso que Jesus faz logo a seguir nesse texto. Ele não fala para o grupo como se fosse um monólito sem rosto. Ele interage com dúvidas altamente específicas. Referes ao diálogo com Tomé e com Filipe, claro? Exatamente. Ele diz explicitamente, creiam em mim, ou no limite, creiam ao menos pelas obras. É um apelo racional à faculdade volitiva de indivíduos isolados. O Tomé, que é o cético pragmático, faz perguntas difíceis sobre qual é o caminho logístico. O Filipe, um empirista empedernido, exige ver o Pai com os próprios olhos. Mostra-nos o Pai, diz ele. Exigências muito humanas. Sim, e Jesus não os trata como células indiferenciadas de um corpo místico abstrato. Ele interage com as limitações individuais, com a psicologia de cada um. Quando afirma eu sou o caminho, está a apresentar uma encarnação muito pessoal do divino que exige uma resposta igualmente pessoal. Quer dizer, sem a decisão micro, corajosa e isolada do Tomé ou do Filipe em confiarem, essa tua gloriosa solidariedade coletiva fica a ser apenas uma abstração estéril. O percurso tem de ser trilhado ao pé por pessoas reais que lutam todos os dias contra os seus medos e as suas idolatrias particulares. É um ponto muito forte. A especificidade da dúvida é irrefutável. Mas repara na resposta final de Jesus ao Filipe. É quase uma repreensão amorosa. Ele diz, há tanto tempo que estou convosco e não me conheces, Filipe. Quem me viu a mim, viu o Pai. O que é que Jesus está a fazer aqui filosoficamente? Está a puxar o Filipe da sua visão fragmentada, isolada e puramente materialista para lhe mostrar a profunda unidade de todo o ser. Está a dizer-lhe, Filipe, para de olhar para as partes isoladas e percebe o todo. Mas usa o indivíduo como portal para que essa percepção aconteça. Sem o Filipe não há revelação. Sim, usa. Mas o antídoto final para a ansiedade tremenda que os discípulos sentiam não foi oferecer-lhes um manual de resiliência individual ou técnicas de mindfulness. A resposta, o verdadeiro consolo, foi o conforto de uma inclusão estrutural e eterna. Ele diz, na casa de meu pai há muitas moradas. Ele diz que lhes vai preparar um lugar seguro. Uma morada para cada um. Repara na individualidade da morada. Sim, mas integradas na mesma casa. No mundo exterior que era caracterizado pelo caos político, pela violência do Império Romano e pela perseguição brutal que aí vinha, o conforto profundo não é saber que tens livre-arbítrio.
O conforto absoluto é saber que há um compartimento com o teu nome na estrutura monumental e inabalável que é a casa do Pai. A estabilidade coletiva é a resposta divina ao caos individual. Bem, é incrivelmente fascinante ver como a nossa dissecação do mesmo material, exata, dos mesmos textos antigos e dos mesmos comentários, consegue extrair mecânicas de pensamento tão contrastantes. Estamos a caminhar para o fim da nossa conversa e acho que esta fricção de ideias nos trouxe uma clareza muito maior sobre a densidade destes escritos. Sem dúvida nenhuma. Da minha parte, depois de olhar para a forma como a recusa da predestinação opera e para a importância da agência na Carta de Pedro, reconheço que a liberdade humana não é de facto uma ilha. O livre-arbítrio pelo qual bate o pé só ganha verdadeira robustez empírica quando se traduz no mundo real através do serviço ao outro. A liberdade máxima convergiu sempre no caso de Atos dos Apóstolos para cuidar da viúva negligenciada, para curar o doente, para atuar civicamente. A libertação destrói, sim, a idolatria, mas falo precisamente para nos permitir ver o outro. De certa forma, concordo que a ação do sujeito não sobrevive no isolamento. E do meu lado da barricada, sou forçado a admitir que a majestosa engenharia coletiva que tenho vindo a defender este edifício institucional que resolveu as crises logísticas em Jerusalém e que uniu os cristãos através da história, desmoronaria em 2 semanas se fosse feito de tijolos inanimados e passivos. As estruturas institucionais precisam mesmo de pedras vivas. Precisam da energia das pessoas. Exato. E o que define a vitalidade da pedra é a escolha consciente de não adorar falsos deuses e de aderir a algo maior. O coletivo fornece-nos o arquiteto, a planta e o propósito final, mas se não houvesse a energia volitiva de cada indivíduo que decide todos os santos dias suportar o peso do seu semelhante, o grande arco de que falamos não resistiria nem ao teste do tempo, nem às brutais pressões da história. Eu penso que é essa a grande lição de olharmos para a teologia ou para a filosofia antiga através de múltiplas lentes, não é? Por um lado temos a lente da emancipação, que nos lembra constantemente que ninguém nos pode tirar a dignidade inata da nossa própria escolha. Por outro temos a tua lente da solidariedade, que nos avisa que tentar viver sem os outros é uma ilusão perigosa e fútil. Precisamos irremediavelmente de entender ambos os mecanismos para captar a complexidade do que realmente somos. É isso mesmo. O tecido da condição humana é feito destes 2 fios intrinsecamente entrelaçados. E para quem nos acompanha e quer mergulhar mais a fundo nestas engrenagens conceptuais, recomendamos vivamente que leiam diretamente as análises da Marie-Noire Tabu no blog de Thierry Jalach. Há por lá ainda imensas reflexões sobre justiça social, percepção da realidade e superação do medo que infelizmente hoje não conseguimos explorar com o detalhe que merecem. E assim regressamos ao nosso vale imaginário, de pé perante o imponente aqueduto romano. Perante a passagem dos séculos, continuamos a debater-nos com a mesma questão essencial. Onde é que reside a verdadeira genialidade humana? Estará no rigor teimoso e único do bloco de pedra isolado, livre de pressões, ou na força imaterial e unificadora do arco coletivo? Fica a pergunta. Talvez o momento de maior transcendência seja exatamente esse milagre da física e da vontade. O milésimo de segundo em que a pedra, sem perder nunca a sua forma, aceita o seu lugar no arco, passando a suportar e a ser suportada em simultâneo. Fica a reflexão para todos. Obrigada por estarem nesse lado e até à próxima conversa.